Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma questão de direito empresarial e o assunto agora é empresário individual de responsabilidade limitada. Então vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre o empresário individual de responsabilidade limitada, figura também conhecida como EIRELI. O que acontece? Nós dissemos já em algumas oportunidades, em várias aulas, em nossos cursos aqui no Estratégia, que o empresário é aquela pessoa que exerce atividade econômica organizada profissionalmente para a produção ou circulação de bens ou serviços, correto? Só que existem dois tipos de empresários: o empresário individual e a sociedade empresária. Então você tem que saber que existem dois tipos de empresário. E a grande diferença, basicamente, entre os dois se dá pela seguinte situação. O empresário individual é uma pessoa, por exemplo, eu, Gabriel, ou você, nosso prezado aluno que está nos assistindo, você resolve explorar determinada atividade sozinho, sem o concurso, sem a ajuda de outras pessoas, sem que você firme sociedade. Então vejam, o fato de você ser empresário individual não significa que você não vai ter empregados. Estamos falando, teoricamente, dos donos da sociedade, tá? Então significa que eu, Gabriel, eu vou ser dono desse negócio sozinho, tá? Agora, se eu e você, a gente decide se reunir, nós formaremos uma sociedade, tá? Nós dois seremos sócios e nós formaremos uma sociedade que é um terceiro ente, tá? Que é uma pessoa jurídica distinta que vai responder pelos direitos e obrigações contraídos. Então vejam essa distinção. Enquanto o empresário individual ele é sozinho, o proprietário ele é o dono do negócio, a sociedade não. Dois ou mais sócios se unem, tá? Dois ou mais sócios se unem para formar uma sociedade empresária, que é uma pessoa jurídica distinta e ela que vai ser sujeito de bens, direitos e obrigações. E qual que é a maior distinção que existe entre esses dois regimes? Basicamente, até 2011, o empresário individual, você tinha que saber que o empresário individual, ele respondia com todos os seus bens pessoais pelas atividades empresariais. Porque quando a gente considera que quando existe o exercício do empresariado individual, não há uma distinção muito clara entre os bens do empresário e os bens pessoais da vida dele. Então, o empresário individual, ele responde ilimitadamente. Tá? Por que eu falei até 2011? Na verdade, essa regra ainda continua, mas a partir de 2011, nós tivemos o surgimento do empresário individual de responsabilidade limitada, que é o que a gente vai abordar na nossa questãozinha aqui hoje. Tá? Então, o empresário individual, em regra, ele responde limitadamente e a sociedade não. A sociedade, quando eu e você, a gente ingressa, a gente constitui uma sociedade, a gente tem que entregar uma coisa que é chamada capital social. Então, o capital social é um montante em dinheiro ou qualquer bem suscetível de avaliação em dinheiro que a gente emprega nessa sociedade. Galera, e esse capital social, ele vai ser entregue, ele vai constituir o capital próprio da sociedade. Então, a sociedade, ela tem uma responsabilidade, os sócios eles não vão responder com todos os seus bens pessoais. Por quê? Se houver uma gestão da sociedade, tá? Há uma gestão regular, não é uma coisa fraudulenta, não é uma coisa que foi feita para incitar crimes, para promover aí coisas ilegais. Então, se você tem uma sociedade e você entregou capital social para essa sociedade, via de regra, tá? Via de regra que eu digo que a maioria dos casos que são nas sociedades limitadas e nas SAs, você vai ter a possibilidade de alcançar o seu patrimônio pessoal é muito pequena, tá? A responsabilidade ela é limitada. Então, essa é a diferença. O empresário individual responde de maneira limitada, enquanto na sociedade, os sócios eles não respondem com o seu patrimônio próprio, tá? Eles não respondem, eles só respondem com aquela fatia ali que foi integralizada no capital social. Mas beleza, então essa era a principal distinção existente entre a empresa individual e a sociedade. Só que a partir de 2011, nós tivemos o surgimento do empresário individual de responsabilidade limitada. E o que é o empresário individual de responsabilidade limitada? Ele é um empresário, por exemplo, o Gabriel, que, preenchidos alguns requisitos,
ele pode ser empresário individual e pode ser que ele não tenha todos os seus bens aí, ele não terá nessa hipótese que ele é enquadrado como empresário individual de responsabilidade limitada, ele não terá os seus bens próprios atingidos pelas obrigações da empresa, tá? Então olha o que o próprio nome diz, empresa individual de responsabilidade limitada. Empresa individual de responsabilidade limitada. Difere, portanto, do empresário individual comum, que o empresário individual comum ele tem responsabilidade ilimitada, galera. Então, os principais pontos que você tem que saber sobre o empresário individual de responsabilidade limitada, já vai falar agora ali na tela para vocês. Vamos lá. Está no artigo 980-A do Código Civil, que fala o seguinte: a empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, tá? Então, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, vejam. Quais são as principais características do EIRELI? É uma pessoa titular do quê? Todo o capital social. Afinal, é um empresário individual, tá? E aí o que você tem que saber sobre esse capital social? Ele tem que estar devidamente integralizado e ele não é inferior, ou seja, ele tem que ser maior do que 100 vezes o maior salário mínimo vigente, tá bom? E aí, outras coisas que você tem que saber sobre isso é o seguinte, que o empresário individual de responsabilidade limitada, ele tem responsabilidade limitada, como o próprio nome sugere. Parece óbvio, mas algumas pessoas não enxergam assim. O que mais que você tem que saber? Que ele pode adotar como nome firma, que é um nome empresarial que se baseia no nome do sócio, tá? No nome do empresário, no caso, ou denominação, que é um nome que não se baseia no nome do sócio, que não vai se basear no nome do empresário, acrescido da expressão EIRELI. Tá? O que mais que você tem que saber? Que pode o EIRELI resultar da concentração de cotas por qualquer motivo, tá? Então, qualquer que seja o motivo, nós tínhamos uma sociedade, um sócio morreu, posso transformar em EIRELI desde que atenda os requisitos. Dois sócios brigaram e ficou só um, pode transformar em EIRELI, beleza? Você tem que saber ainda que, na ausência das normas específicas para o empresário individual de responsabilidade limitada, você vai aplicar as normas da sociedade limitada, tá bom? E além disso, você tem que saber que o EIRELI, por exemplo, eu, Gabriel, sou um empresário individual, mas não necessariamente eu sou administrador. Então, ela pode ser administrada por terceiros. Tá? Então, basicamente, funciona assim. Eu tenho uma grande empresa que tem uma loja de brinquedos. Eu sou um EIRELI. Beleza. Não necessariamente eu, Gabriel, tenho que estar lá administrando. Eu posso ter gerente, eu posso ter administrador, eu posso ter funcionários. O empresário individual de responsabilidade limitada não significa necessariamente que ele é um negócio tão pequeno, tá? Até porque esse negócio, essa questão do tamanho econômico, depende muito aí do ponto de vista.
mas eu posso ser empresário individual de responsabilidade limitada, ter um capital social de 1 milhão ou até mais, tá bom? Então, justamente esses pontos aí são bem relevantes para a sua prova. Além disso, você tem que anotar também que o empresário individual de responsabilidade limitada, ele tem personalidade jurídica. Está no artigo 44 do Código Civil. 44.5. Tá? Então, basicamente é isso, galera. O outro empresário individual, o empresário individual normal, ele não tem personalidade jurídica, tá? Então, vamos lá para o que caiu no nosso exame da OAB. Olha só. Xerxes constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada com sede na zona rural do município de Vale Real para a fabricação de laticínios, cuja matéria-prima será adquirida de produtores rurais da região ou de cooperativas de produtores rurais. A pessoa jurídica será administrada por sua cunhada Ceres e seu instituidor pretende adotar como nome empresarial a espécie de denominação. Com base nessas informações na disciplina legal da ERELI, assinale a afirmativa correta. Então, letra A. A administração da ERELI deverá ser exercida em caráter privativo por Xerxes, que poderá designar mandatário em ato separado? Não, está errado. Não necessariamente é exercida por Xerxes, tá bom? Letra B. Para a constituição da ERELI não há capital mínimo. No entanto, esse deve estar previamente integralizado? Errado. A gente viu aqui que há sim o capital mínimo, que são 100 vezes o maior salário mínimo vigente. Essa exigência, você tem que anotar também que ela é exigida, ela é feita somente na Constituição da ERELI. Beleza? Letra C. A ERELI em questão adquire personalidade jurídica com a inscrição do ato de constituição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das juntas comerciais. Então aqui é o nosso gabarito. Como a gente falou, a ERELI ela tem sim personalidade jurídica, conforme o artigo 44.5 do Código Civil, e essa personalidade jurídica ela é adquirida quando você registra a sua empresa na junta comercial. E a letra D fala: a ERELI deverá adotar firma como espécie de nome empresarial formada pelo patronímico do titular acrescido do objeto da empresa da expressão ERELI. Aqui também está errado, porque pode adotar tanto a firma como a denominação, galera. Então, questãozinha aí tranquila de matar, se soubesse aí quais são os principais pontos que você tem que saber para a sua prova sobre o ERELI. Beleza? Então, mais uma questão aí resolvida. Espero que tenham gostado. Vamos ficando por aqui e sempre nos colocando à disposição para ajudar quando você precisar. Valeu, galera. Um abraço, agradeço a atenção mais uma vez. Até logo.